Fala pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao canal do Pitaco Certo. Aqui eu trago as melhores análises e palpites dos 10 jogos mais quentes do dia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e ative as notificações para receber dicas todos os dias. E não esqueçam que no final do vídeo ficam os bilhetes prontos. Então vamos para os 10 pitacos mais quentes desta quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2024, com placar exato e duas opções médias por jogo. Então vamos para o nosso primeiro pitaco do dia. Pela Copa dos Países Baixos, oitavas de final, temos a equipe do Vitesse contra a equipe do AFC. A equipe do Vitesse, que nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Já a equipe do AFC, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e 1 empate. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção casa para vencer com possível placar exato de 2-0. E vamos para o nosso segundo pitaco do dia. Pela Copa da Turquia, 16avos de final, temos a equipe do Galatasaray contra a equipe do Uraniyespor. A equipe do Galatasaray, que nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates. Já a equipe do Uraniyespor, nos seus últimos 5 jogos também tem 3 vitórias e 2 empates. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 2,5 gols, com segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 3-1. E vamos para o nosso terceiro pitaco do dia, agora pela Liga de Portugal, 18ª rodada. Temos a equipe do Famalicão contra a equipe do Braga. A equipe do Famalicão, 7ª colocada do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Já a equipe do Braga, 4º colocado no campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E para esse jogo vamos para a primeira opção de mais de 2,5 gols, com segunda opção ambas as equipes marcam e um possível placar exato de 2-2. E vamos para o nosso quarto pitaco do dia, ainda pela Liga de Portugal, 18ª rodada. Temos a equipe do Vizela contra a equipe do Sporting. A equipe do Vizela, 17ª colocada do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, 1 derrota e 3 empates. Já a equipe do Sporting, 1º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 5 vitórias. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com fora para vencer e um possível placar exato de 2-0. Vamos para o nosso quinto pitaco do dia, agora pela Copa do Rei, oitavas de final. Temos a equipe do Unionistas contra a equipe do Barcelona. A equipe do Unionistas, que nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a equipe do Barcelona, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção fora para vencer e um possível placar exato de 2-1. E vamos para o nosso sexto pitaco do dia, ainda pela Copa do Rei, oitavas de final. Temos a equipe do Atlético de Madrid contra a equipe do Real Madrid. A equipe do Atlético de Madrid, que nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Já a equipe do Real Madrid, nos seus últimos 5 jogos vem invicta. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 2,5 gols, com segunda opção fora para vencer e um possível placar exato de 3-2. E vamos para o nosso sétimo pitaco do dia, agora pela Itália, Supercopa, semifinais. Temos a equipe do Napoli contra a equipe da Fiorentina. A equipe do Napoli, nos seus últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, 3 derrotas e 1 empate. Já a equipe da Fiorentina, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção ambas as equipes marcam e um possível placar exato de 1-1. E vamos para o nosso oitavo pitaco do dia, agora pelo Carioca, Taça Guanabara, primeira rodada. Temos a equipe do Volta Redonda contra a equipe do Fluminense. A equipe do Volta Redonda, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 derrotas. Já a equipe do Fluminense, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias e também tem 3 derrotas. E a primeira opção para esse jogo, vamos para menos de 3,5 gols, com segunda opção fora, com empate devolve a aposta e um possível placar exato de 1-0. E vamos para o nosso nono pitaco do dia, ainda pela Taça Guanabara, primeira rodada.
temos a equipe do Vasco contra a equipe do Boa Vista. A equipe do Vasco nos seus últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. Já a equipe do Boa Vista também com uma vitória, 3 derrotas e 1 empate. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 2-0. E vamos para o nosso 10º e último pitaco do dia, agora pela Superliga da Colômbia, grande final. Temos a equipe do Júnior Barranquillas contra a equipe do Milionários. A equipe do Júnior Barranquillas, que nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Já a equipe do Milionários, nos seus últimos 5 jogos tem 1 vitória e 4 derrotas. E a primeira opção para esse jogo, vamos de menos de 3,5 gols, com segunda opção casa com empate devolve a aposta e um possível placar exato de 1-0. E estes aqui foram os 10 pitacos mais quentes do dia, pessoal. Espero que todos tenham gostado e fiquem agora com os bilhetes prontos. Até a próxima!